Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Uma palavra que nos vem aos lábios nesse momento de adorarmos a Deus é gratidão por todas as coisas que Deus tem feito, por tudo aquilo que Ele tem realizado, pelos cuidados do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso lar que tem sido abençoado. Estamos tendo oportunidades de vivermos momentos em família, juntos, experimentado a boa mão do Senhor no nosso dia a dia. E é com esta palavra, com gratidão no nosso coração, que nós iniciamos o nosso culto. Eu quero fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Salmo de número 65, apenas o verso de número 4. Vamos ler juntos esse Salmo? Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a Ti, para viverem nos Teus átrios. Transbordamos de bênçãos da Tua casa, do Teu santo templo. Como é bom esse sentimento que nós temos no coração, de saber que o próprio Deus, o Deus que nós adoramos e servimos, é Ele mesmo quem nos atrai até Ele, é Ele mesmo quem nos traz para adorá-lo, para servi-lo. Isso traz mais gratidão ainda ao nosso coração. Então vamos manifestar essa gratidão que nós temos no nosso coração, orando ao Senhor, agradecendo a Ele pela presença dEle na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Vamos juntos orar? Senhor, nós Te adoramos, Pai. Bendizemos o Teu nome, Santo Deus, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. O Senhor tem estado conosco, ó Deus, em todos os momentos, mesmo a despeito de todas as nossas limitações, ó Pai, de todos os nossos erros e falhas. O Senhor continua a estar conosco, continua a nos orientar, nos guiar, ó Deus. Eu quero Te agradecer, ó Pai, em especial pela nossa saúde, pelo cuidado que o Senhor tem tido nessa área da nossa vida. Também aqui já, ó Deus, interceder por aqueles que enfrentam algum tipo de enfermidade, aqueles, ó Deus, que estão com inquietações em seu coração, vivendo um momento, ó Deus querido, de aflição, de angústia por conta dessa pandemia. Ó Pai, em nome de Jesus, coloca, Senhor, as Tuas mãos sobre essa vida, abençoa, traz paz ao coração, traz tranquilidade à alma, Senhor. Mais do que isso, ó Deus, traz esperança para esse coração que pode estar sem esperança, um coração, ó Deus, que pode estar sentindo, ó Deus, o peso desse momento. Pai, alivia, Senhor, e abençoa. E recebe de nós, ó Deus, o culto que nós queremos prestar ao Senhor, um culto de gratidão, de devoção, de adoração ao Teu nome. Fica conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória Pai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e
exaltado seja Deus, Santo, Santo. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso culto e vamos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor, leitura agora do Salmo de número 32. Vamos acompanhar a leitura? Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Queridos, como é bom saber que nós servimos um Deus que tem misericórdia, um Deus perdoador, um Deus que se compadece das nossas dores. Como é bom saber que há perdão no Senhor. E para isso nós precisamos confessar a Ele as nossas faltas. Ele já sabe o que nós temos feito de errado. Ele já conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. Mas Ele espera de nós o reconhecimento, que nós andamos por caminhos que desagradam ao Senhor. E assim então nós confessarmos a Ele os nossos pecados, as nossas faltas e recebermos dEle o perdão. O nosso pecado por tantas vezes pesa sobre nós, mas o Senhor é o alívio para os nossos pecados. O Senhor é o remédio para a nossa culpa. Vamos fazer isso? Vamos confessar os nossos pecados ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós queremos nessa hora, Pai, nos colocarmos na Tua presença com o nosso coração totalmente, ó Deus, escancarado ao Senhor, sabendo que nada do que está dentro do nosso coração pode ser oculto do Senhor. Os Teus olhos conhecem todas as coisas, sabem de tudo, ó Deus, e nós sabemos também, Pai, que apesar de conhecer as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa limitação, o Senhor mesmo assim continua a ouvir a nossa oração, o nosso clamor.
Ó Deus, queremos fazer uso, Deus, dessa bênção do Senhor sobre a nossa vida e pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas omissões. Perdoa, Senhor, por aquilo que nós falamos. Perdoa, Pai, por aquilo que nós pensamos, ó Deus. Perdoa também, ó Deus, por tudo aquilo que nós conhecemos a respeito da Tua Palavra, daquilo que nós deveríamos fazer, Pai, e somos omissos e não fazemos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa, Pai, a Tua igreja. Perdoa individualmente cada um. O Senhor tem poder para fazer isso, Pai, para reconhecer e conhecer o coração de cada um nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa e nos dá, Pai amado, um coração puro, limpo, pronto a Te adorar e receber a Tua palavra, Senhor. Usa-nos, ó Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, agora perdoados pelo Senhor, como é nosso costume, queria que você saudasse quem está próximo de você, desse um abraço aí no seu familiar, naquele que está aí com você, na sua casa, desejasse a paz do Senhor, abençoasse a vida dele, e nós vamos juntos adorar o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, a quem pertencem toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vamos adorar o Senhor, vamos louvá-lo de todo o nosso coração. Extrair as barreiras em
refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar a ti, sempre mais e mais quero adorar a ti. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Boa noite, amados. Graça e paz. Nós estamos mais uma vez reunidos em igreja para estarmos aqui oferecendo a Deus um culto de louvor, de adoração ao santo e bendito nome do nosso Senhor. E nós estamos agora já louvamos, já falamos com Deus através da oração. Nós vamos ler a palavra neste momento e que essa palavra sirva de orientação, instrução e também venha transformar as nossas vidas. Nós vamos orar para que Deus faça isso nesse momento nas nossas vidas. Curve a sua cabeça aí, onde você está, junto com a sua família. Nós vamos buscar a presença de Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos juntos novamente para buscarmos a Tua face, Senhor, Te cultuar em espírito e em verdade. Ó Deus, e agora nesse momento, quando nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, que Ele possa também iluminar as nossas mentes, de modo que nós possamos compreender o Teu recado para as nossas vidas nessa noite. Deus, faz isso em nós. Deus, abençoa todos aqueles que estão assistindo este culto, que estão participando dele. Ó Deus, que sejam vidas que realmente se entreguem ao Senhor Jesus e que possam louvá-lo e cultuá-lo como Ele somente é digno. Obrigado, Pai, por esse momento. Nós oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16, dos versos 26 ao 34. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberto as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria
por terem crido em Deus. Amados, esse é o mês que nós comemoramos na nossa igreja, o mês da família. Então as nossas ações estão voltadas e as nossas mensagens vão estar voltadas justamente para essa questão da família. Eu creio que esse é um tema muito importante e ele é tratado em toda a palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, o tema da família está ali presente porque a família é realmente um projeto de Deus para as nossas vidas. E nessa noite, amados, eu quero pensar um pouquinho a respeito desse episódio que aconteceu com Paulo e Silas quando eles estavam presos e ali Deus deu uma oportunidade para eles de pregar o evangelho a alguém que estava como carcereiro daquela prisão. Eu quero meditar um pouquinho com os irmãos a respeito de sentimentos, amados. Isso tem falado muito ao meu coração. E quando nós falamos de sentimentos, nós vamos ver que os sentimentos que nós vivenciamos diariamente, fora de casa, quando eles chegam à família, eles tendem a ser emoções muito mais fortes. Tudo com relação a sentimentos, ele torna-se alguma coisa mais tensa, mais forte dentro da família, seja um sentimento bom, um sentimento ruim. Por estar mais próximo da gente, isso acontece, amados, e nós vamos ver aí sentimentos que nós temos diariamente, sentimentos que passam pelas nossas vidas, né? Como medo, como inadequação ou alguma coisa onde nós não sentimos-nos adequados, né? A tristeza, a frustração, a preocupação, a angústia, a ansiedade, solidão. Eu quero dizer, amados, que isso dentro da família, quando acontece, isso é muito mais tenso. Isso tem um valor e um peso muito maior quando nós vivenciamos esses sentimentos dentro da família. E não só os sentimentos ruins, né, como medo, tristeza, frustração, mas os sentimentos bons também. O amor é vivenciado muito mais fortemente dentro da família, e nós podemos sentir isso muitas vezes. O afeto não é o mesmo do afeto que a gente tem com as pessoas lá fora, mas dentro da família, quando ele acontece, é muito bom, e isso traz muitas bênçãos para nós. E aqui, amados, nesse texto em particular, quando nós lemos, nós vamos tratar de algumas coisas que aconteceram aqui, que vão dar um norte para a vida em família. E ver como é que Deus também olha essa questão da família e como é que nós devemos vivenciá-la para que ela seja bênção e não maldição. Então, em primeiro lugar, amados, todas as famílias têm problemas. Eu não encontrei até hoje alguma que dissesse para mim, não, pastor, na minha família não tem problema. Todas as famílias têm problemas. Esses problemas não estão vinculados propriamente à família, mas a família reúne pecadores, e é por isso que as famílias têm problemas, porque nós somos membros das famílias que estamos debaixo da natureza pecaminosa que o Senhor tem que tratar, para que nós sejamos felizes. Então, todas as famílias têm problemas. A vida do carcereiro de Filipos também estava longe de ser perfeita. O que nós podemos tirar da lição aqui, embora se relate muito pouco da família, mas eu creio que a profissão dele era um problema dentro da família dele. A profissão dele trazia, né? Ele estava aqui, nós vemos aqui que era de noite, né? Quase meia-noite, quer dizer, ele estava fazendo plantão. Então isso é uma tristeza para todos aqueles que trabalham em turnos, né? Que tem que trabalhar de noite. Eu acho que as profissões, né, nós temos que tê-las, elas são importantes, mas quando isso acontece, a família paga um preço por isso também. Não estou dizendo que seja só isso, né? Tem gente que nunca trabalhou à noite e tem problema na família também. Não é isso. Mas no caso do carcereiro, ele tinha alguns problemas justamente com a sua profissão. E nós vamos ver isso, né? Esse ambiente que ele tinha dentro de casa, ele era afetado pela sua profissão. Havia muito risco na sua profissão. Tanto é, amados, que nós podemos perceber que quando acontece o terremoto,
ele pensa que os prisioneiros tinham se libertado. E isso, amados, vai causar uma reação. Ele tentou suicidar-se. Veja bem, amados, o risco era grande de uma fuga, né? Ele era responsável por aquilo. E dá a entender, pela atitude que ele teve, que ele era responsável por aquilo. E se acontecesse alguma coisa no seu turno, ele iria ser responsabilizado, talvez torturado, e a pena possivelmente seria a morte, para ele ter uma atitude tão drástica assim, de querer tirar a própria vida. A responsabilidade era muito grande que ele carregava. E isso, com certeza, também influenciava na sua família. Para piorar ainda mais as coisas, então acontece esse terremoto, que abalou as estruturas da cadeia, né? Eu creio, imaginando aqui o texto, eu creio que as algemas eram aquelas que ficavam enfincadas ou pregadas na parede, né? Porque o terremoto libertou os prisioneiros, então provavelmente eles estavam presos às paredes, e quando o terremoto sacudiu, aquilo saiu e os prisioneiros ficaram libertos. Então, amados, a vida também nossa é cheia de lutas, de crises, preocupações, desafios, ameaças. Isso existe em todas as famílias. Entretanto, amados, o que eu quero colocar aqui é que as coisas são muito melhor, os problemas, as angústias, as preocupações são muito melhor enfrentadas se nós podemos enfrentá-las juntos em família. Deus nos deu a família, isso tem que ser bênção para as nossas vidas, amados. Família verdadeira é aquela que não vive apenas de encontros festivos, mas é aquela que nas horas difíceis estão juntos e ajudando uns aos outros a vencer as barreiras. Eu vejo muitas famílias, amados, que se reúnem, né, apenas para festejar, fazer o churrasquinho de final de semana, tal, mas quando um problema acontece, cada um toma o seu banquinho, como se diz, né, e sai de fininho. A verdadeira família, amados, aquela que é bênção, ela se junta nas horas das dificuldades. Quando alguém da família está realmente precisando, os outros membros se ajuntam e vão lá, e assim nós vemos uma família unida. O teste da família unida é justamente a preocupação, é justamente as crises, é justamente os desafios, as ameaças. Então, a primeira meditação para nós nessa noite: todas as famílias têm problemas, mas nós precisamos aprender a viver em famílias para enfrentar os problemas e não dividir a família quando os problemas chegam. Segundo lugar, amados, todas as famílias são importantes. Isso é importante também a gente pensar. As famílias são importantes. Percebam que foi exatamente a casa de um carcereiro que Deus enviou os seus mensageiros. Eu fico pensando nisso, amados. Deus podia ter mandado Paulo e Silas, né, para a casa de um comerciante rico, por exemplo, né, de um governante poderoso. Podia ter mandado para um fazendeiro lá abastado, que devia ter bastante lá, né? Mas ele enviou os seus missionários à família de um carcereiro, que também precisava de salvação. Aquelas pessoas não eram invisíveis para o Senhor. Isso é muito importante. Para Deus nada e ninguém é invisível. A gente pode entender assim ou pensar que somos invisíveis diante de Deus, mas para ninguém é invisível diante de Deus. Deus sempre enxerga o que se passa em nossa casa e em nosso coração. Ele vê todas as coisas. O Senhor se importa comigo, mas o Senhor também se importa com você. Seja você quem for, Deus se importa com a sua vida. E as oportunidades Ele vai dar tanto a mim quanto a você. Ele enxerga a cada um como é e toma as suas providências. Então, ali naquele terremoto, amados, eu vejo assim: terremoto para quê? Para que os seus missionários falassem a uma pessoa importante? Não. Para que os seus missionários falassem a um humilde servo, a um carcereiro
e à sua família. Deus se importa com a família. Todas elas são importantes para Deus. Em terceiro lugar, amados, a esperança para as famílias. Quando aconteceu o terremoto, e isso vou repetir, por volta da meia-noite, o carcereiro pensou que os presos tinham fugido. Sabendo da sua grande responsabilidade e a pena pelo seu descuido, e essa pena deveria ser muito alta, ele estava prestes a se suicidar. Ele não via saída. Ele entrou em desespero. De novo, a palavrinha desespero aparece aqui. Desespero é falta de esperança. Então, quando se falta a esperança, aí vem o desejo de tirar a própria vida. Mas Paulo diz a ele: não te faças nenhum mal, pois todos estamos aqui. Paulo diz para ele: olha, não te faças mal, porque ninguém fugiu, nós estamos aqui. Em uma hora de desespero, amados, as pessoas podem fazer coisas muito ruins contra os outros e contra si mesmo. O desespero, amados, tira todo o raciocínio, tira tudo aquilo que é possível fazer ainda das nossas mentes. Tira a nossa esperança. Por isso a palavra desespero. Tira a nossa esperança. O ser humano pode viver 4 semanas sem comida. Pode viver 4 dias sem água. Pode viver 4 minutos sem ar. Mas ele não pode viver um único segundo sem esperança. No primeiro momento em que aquele carcereiro perdeu a sua esperança, imediatamente ele quis tirar a sua vida. O diabo, amados, é o pai da mentira. E ele tenta nos convencer que não há mais esperança. Esse é o trabalho dele. Não há mais esperança para a sua vida, não há mais esperança para a sua casa, não há mais esperança para o seu casamento, não há mais esperança para os seus filhos. E assim, amados, ele nos convence disso, e a tragédia vem pelas nossas atitudes de desespero. Não podemos deixar que ele nos engane. Há esperança, e eu quero que isso fique gravado na sua mente, amados. Há esperança para as nossas famílias, há esperança para a sua vida. Eu não quero me alongar, amados, e vou para o quarto e última frase, para que nós tenhamos a consciência de tudo isso que Deus está fazendo a respeito da família. Jesus, diz a frase, é a esperança para as nossas famílias. Jesus é a esperança para as famílias. O carcereiro perguntou aos apóstolos o que ele precisava fazer para ser salvo. Percebe? Retornou uma esperança imediata. Quando Paulo diz, não faças mal a ti mesmo, nós estamos aqui, pronto, aquilo tudo mudou, amados. De um momento em que ele queria tirar a própria vida, agora ele vai e pergunta para Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Por que é que ele pergunta isso para Paulo? Porque já havia testemunhado, amados, daquilo que Paulo e Silas estavam fazendo lá na prisão. Eles estavam vivendo a vida cristã, amados, e ali eles cantavam, entoavam louvores, e aquele carcereiro, estando ali horas e horas trabalhando, com certeza presenciou isso, e sabia que na vida daqueles que estavam lá, existia esperança, mesmo a despeito da grande dificuldade de estar preso. Paulo e Silas nunca perderam a esperança, e o carcereiro vê isso. E agora ele volta-se para Paulo e pergunta, o que eu preciso para ser salvo? E a resposta de Paulo é simples e direta. Mensagem de esperança, resposta que realmente vem do Senhor. E ele diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa foi a resposta de Paulo para aquele carcereiro. E naquela mesma noite ele e seus familiares entregaram o coração a Cristo. Que maravilha, amados.
Olha aí o verso 34, eu vou repetir o verso 34, ele diz assim: então, levando-os para a sua própria casa, o carcereiro levou os missionários para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O texto termina dizendo: grande alegria por terem crido em Deus. Jesus é a esperança para as famílias, amados. Ele, e apenas Ele, tem a solução para os problemas da nossa alma e para os problemas da nossa casa. Esperança de que nós teremos não todos os nossos problemas resolvidos, mas que nós iremos enfrentar todos os problemas juntos. E Ele nos dá força e nos dá vitória, é isso que Cristo promete para nós. E a vitória é a maior das esperanças que nós podemos ter nesse mundo. E Cristo nos dá a vitória sobre os problemas. O segredo de uma família feliz não está no tamanho da sua residência, ou no valor dos bens que ela possui. Está em crer em Deus e em seu Filho Jesus. Esse é o segredo. Esse é o segredo de uma família feliz. Assim como a família do carcereiro de Filipos, muitos lares têm sido transformados pela presença abençoadora do Filho de Deus. Coloquemos também nós a nossa confiança nesse Jesus que pode transformar a nossa vida e nos dar esperança de vitória sobre os nossos problemas, sobre a nossa desesperança, encher o nosso coração com a esperança da salvação. Concluindo, amados, há um lugar para a esperança na nossa família. Quando em nosso coração há um lugar para crermos no Senhor Jesus. Eu vou repetir essa frase para que você pense nela. Há um lugar para a esperança na nossa família, quando em nosso coração há lugar para crermos no Senhor Jesus. Que possamos, amados, abrir o nosso coração para Cristo Jesus, que possamos buscar a Ele com fé e deixemos que Ele traga esperança para a nossa vida e para a vida da nossa família também. É nele que nós temos a salvação, é nele que a nossa esperança se renova, é nele que nós podemos enfrentar como família todos os problemas que vierem futuramente. Coloque Jesus na sua família e creia no Senhor Jesus, como foi a resposta do apóstolo para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que a sua casa também tenha a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. O texto vai dizer que todos eles, ele e toda a sua casa, ouviu da pregação do Evangelho naquela noite, e ali mesmo eles foram batizados. A esperança entrou naquela casa, a esperança salvou a vida desse carcereiro, e agora eles vivem vida plena, amados, né? Vivendo como uma família feliz na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua família. Ore pela sua família, coloque a sua família realmente na presença de Deus, faça isso, e assim nós teremos lares felizes com esperança no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe assim. Amém. E depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos
frutos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos iniciando o mês da família e queríamos dizer que estamos morrendo de saudade de vocês, de estarmos juntos no templo, em comunhão, podendo partilhar da mesma fé, mas entendemos que neste período não está sendo possível, então gostaríamos de deixar uma mensagem da nossa família para vocês. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. A maior necessidade da família não é de coisas, mas de Deus. Não é de mais conforto, mais salvação. Sem Deus, os troféus que conquistamos são troféus de palha. Nosso lar precisa ser o território do nosso encontro com Deus. O carcereiro que afligiu Paulo e Silas na cadeia agora lava seus vergões. O homem acostumado a abrir feridas nos outros agora se torna um bálsamo para sarar feridas dos outros. Uma família salva é lugar de abrigo e não de opressão. Onde Jesus entra, as trevas do engano são dissipadas. Onde os corações são transformados pelo poder do Evangelho, a casa é aberta para acolher e abençoar. Hoje é dia de salvação. Se você crê no Senhor Jesus, você receberá a vida eterna. Se Jesus for o Senhor da tua vida, seu testemunho vai reverberar para dentro de sua família. O projeto de Deus é a salvação da família. Volte-se de seus pecados para Deus e reconheça que você não pode comprar nem merecer sua salvação. Mas se você crê no Senhor Jesus, você e sua casa serão salvos. E queremos desejar uma boa semana a todos e que Deus abençoe a vida de vocês. Amados, estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Eu também gostaria de convidar os irmãos para participar dos demais trabalhos da igreja. Nós estamos fazendo tudo online, né? Mas eu creio que Deus tem propósito em tudo que Ele está fazendo. Tudo aquilo que Deus faz é bom e nós temos que crer nisso. Só nós não podemos deixar de participar, né? E isso está acontecendo, nós estamos fazendo como igreja. Então, na terça-feira nós temos reunião de oração, né? O momento que nós colocamos diante do Senhor as nossas petições. Nós também intercedemos por aqueles que estão necessitando, né, do auxílio do Senhor, pedimos perdão pelo nosso pecado e agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, o momento da igreja de nós estarmos juntos ali para orar, tem a mensagem bíblica também, mais um período de consagrado ao Senhor, de falarmos com Ele através das nossas necessidades, para que Ele esteja então respondendo. Então, terça-feira, reunião de oração. Quinta-feira, culto, nós temos mais um culto de quinta-feira, amados, vamos participar também do culto de quinta-feira, né? Depois, escola dominical, no domingo de manhã temos várias classes, é só o irmão se informar aí que tem uma classezinha para você. Então, terça-feira, quinta-feira, domingo de manhã e no domingo à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto, né? E assim nós temos os trabalhos da semana. Que Deus os abençoe durante essa semana e que dê a vocês uma semana repleta da graça, da misericórdia e da esperança do Senhor Jesus. Nós vamos orar para terminar e depois impetrar a bênção. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento que nós passamos juntos, ó Pai, louvando, te adorando, falando contigo, ouvindo a tua voz. Pai, que tudo que foi feito aqui seja para honrar e glorificar o teu santo e bendito nome. Deus, também
Manifesta a Tua graça, Senhor, sobre aqueles que estão ouvindo a mensagem, que assistem o culto. Ó Deus, que a Tua palavra não volte para Ti vazia, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para a semana que se inicia, louvando e bendizendo o Teu nome. Assim nós oramos, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Recebei a bênção, amados. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. E que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.